Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Paulo escreve uma carta aos Romanos e no primeiro capítulo, logo no início, Paulo vai falar sobre as boas novas que os profetas anunciavam àquele povo. Então ele vai falar assim, olha, que Deus, ele se deu a revelar pela palavra dele. E que essa palavra ele anunciou aos profetas que aconteceria. E esse acontecimento se trata de Jesus Cristo. Então aquele povo sabia que Jesus Cristo viria, aliás, eles sabiam que viria o Messias, e eles esperavam ansiosamente por esse Messias. Aquele povo não é que eles não recebiam, não esperavam. Eles esperavam, eles queriam aquele Messias. Mas quando Jesus chega, eles não conseguem discernir que ele era o Messias, que Jesus era as boas novas que os profetas anunciavam. Eles não conseguiam entender e aceitar. Então alguns aceitam, outros não aceitam. E quando Jesus morre, Deus vai mostrar que ele era filho dele mesmo, porque o Espírito Santo vai e ressuscita ele dos mortos depois de 3 dias. Então, quando aquele morto ressuscita pelo poder de Deus, fica confirmado que ele era realmente o filho. E aí, nós vamos entender, e a partir daí, fica para nós o quê? O legado de Cristo. Nós devemos andar como Cristo andou, imitar a Cristo na intimidade com o Pai e no relacionamento com o próximo. Quanto ao Pai, na intimidade, na oração, na intercessão, na busca, na obediência, na rendição, na submissão, na sujeição, no entender a vontade do Pai, no querer colocar a vontade de Deus acima da nossa. Porque Jesus faz isso na hora do cálice. Ele vai falar, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Então, ele nos ensina como viver em relação a Deus. E também nos ensina a viver em relação ao próximo. Quando ele curava, quando ele libertava, quando ele defendia. E naquele tempo, coisas que Jesus fazia eram aberração. Mas ainda hoje parece que as coisas que Jesus fazia continua sendo, porque as pessoas não querem receber a Cristo como Senhor e Salvador. Eles não estão entendendo. E quando nós recebemos a Jesus, que nós entendemos que Ele é Filho de Deus e que nós queremos viver uma vida com Ele, aceitamos, porque quando dizemos que aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador, então a vida tem que ser transformada. E a vida ela vai ser representada através do Espírito Santo que habita em nós. Então não vivemos mais o que queremos viver, mas o que o Espírito Santo nos produz a viver. Então aí mostramos que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. As boas novas é para salvação. As boas novas não é simplesmente para contar uma história, mas é para nos salvar, é para nos resgatar. A palavra do Senhor diz que Ele nos tira do império das trevas e transporta a nossa vida para o reino do Seu Filho amado. Ou seja, para o reino de luz, que é Jesus Cristo. Ou seja, essa palavra tem poder para salvar. Cristo, ele nos revela justos diante de Deus toda vez que nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Então, a partir daquele momento, Deus ele já não vai ver as pessoas como elas simplesmente são, mas ele vê essas pessoas, ele vê o reflexo do Filho dele nessas pessoas. E isso só se dá por fé. Por isso que na Bíblia diz que o justo viverá por fé. Se nós não temos fé em Cristo, então nós não vivemos o que o Senhor preparou para nós vivermos. Estamos fora do que ele diz. Então não adianta a gente querer desassociar os dois, não adianta a gente dizer que crer sem obedecer, não adianta a gente dizer que Deus pode todas as coisas se nós não confiarmos nele. E o pior que vai irar muito a Deus são as pessoas que dizem que não creem em Deus. São as pessoas que querem inventar justificativas para a existência das coisas. Deus ele criou todas as coisas, Deus ele criou o homem, Deus ele soprou fôlego de vida no homem. Tudo foi feito por Deus. E ele se ira quando qualquer pessoa quer justificar o que ele fez com as suas próprias teorias. Então, nesse momento aqui, Deus, ele diz o seguinte, que ele não aceita porque ele já se deu a conhecer. E as pessoas que insistem em viver fora do conhecimento dele, não aceitando Jesus Cristo, porque não aceitando Jesus Cristo, não recebe o Espírito Santo. Não recebendo o Espírito Santo, nós blasfemamos contra ele, porque nós rejeitamos Jesus, não aceitamos ele em nós. Então, não há perdão. E o Senhor nos diz que ele deixa as pessoas viverem no seu modo pagão de viver, no seu modo fútil de viver. Ele não vai invadir espaços, ele não vai querer tomar ninguém à força.
Ele precisa que as pessoas abram o seu coração. A palavra dele diz que ele vai estar à porta e bate. Se ouvirmos a voz dele e abrirmos a porta, ele entra e ceia conosco e nós vamos cear com ele. Então, o que fica nessa passagem, nessa palavra aqui? Cristo é a boa nova. Cristo é Filho de Deus. Cristo é o caminho para chegarmos a Deus. Tudo que tentarmos fazer de diferente disso vai simplesmente provocar a ira de Deus sobre cada um de nós. E eu gostaria de deixar essa palavra para você, para que você, se você não aceitou Jesus, Jesus é o caminho para a sua salvação, é o caminho para a sua vida. Você precisa fazer essa decisão e essa opção. E se você já aceitou, não permita que o caminho das coisas, da sua vida, te tire da presença dele. Mas foque cada vez mais para que você possa estar próximo de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.